Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Pessoal, nesse vídeo o nosso assunto principal vai ser o Peppermint, uma distribuição para computadores legados e que aparentemente vai ser a distribuição mais rápida que eu testei aqui entre o Zorin OS Lite e também o Linux Lite. Então acompanha com a gente. Só que agora nosso modelo de vídeo aqui no canal mudou um pouquinho e você que tem a matéria principal, que vai ser essa análise, essa review. Depois nós vamos ter uma dica bolachinha no mesmo vídeo, então não sai daí que você vai aprender algo novo da linha de comando Linux voltada para profissionais. E vamos ter uma pergunta e resposta que eu vou responder algumas perguntas do canal. Então a gente vai fazer um pacotão nesse vídeo, acompanha. E você vai poder escolher aí qual parte do vídeo que você quer assistir. Então a matéria principal vai ter a dica bolachinha e vai ter também respondendo as perguntas do canal. Então depois você comenta se você gostou desse modelo de vídeo aqui nos comentários. Já coloca o comentário aí o que você achou. Beleza? Então é isso aí. Vem com a gente após a vinheta. Pessoal, antes de nós irmos para o vídeo, falar sobre os nossos dois patrocinadores aqui do canal. Quem já acompanha o canal já conhece aí a escolalinux.com.br, além de vários cursos. Na seção aqui materiais, você tem e-books para download de forma gratuita. Então tem e-book 101 dicas de Linux, guia rápido do comando Vim, tem bastante conteúdo para quem quer se profissionalizar em Linux e de forma gratuita. Acesse lá, escolalinux.com.br. E o nosso outro patrocinador é o hoteldaweb.com.br, que oferece aí hospedagem a partir de R$ 10,90 por mês. Legal? Então fica aí a dica dos nossos dois patrocinadores. Bom, assim que você inicia o Peppermint, vale lembrar que eu estou rodando sobre uma máquina virtual com as mesmas configurações dos vídeos anteriores que eu falei do Zorin OS Lite e também falei do Linux Lite. E a mesma configuração, o desempenho está muito responsivo, o sistema baseado em XFCE, né, com algumas personalizações e bem bacana aí de se utilizar. Uma coisa que vocês vão perceber é que o sistema é bem enxuto de fato. Ele vem só com as ferramentas mesmo do XFCE, algumas ferramentas bem básicas, tá? E não tem nem navegador de internet, nem aplicação de escritório, então cabe a você ter uma conexão de internet para começar a fazer a instalação e o download dessas aplicações e escolher o que é melhor para você. Precisa ter a internet funcionando aí, ou você de alguma forma, depois que instalar o sistema, colocar e baixar esses pacotes e instalar, tá? Ele não vem por padrão, então já fica esse diferencial que o Zorin Lite já traz ali um pacote inclusive com editor de texto, LibreOffice, o Lite também, e o Peppermint não. Então você que vai personalizar um pouco mais. Mas apesar de, em primeiro momento, parecer que isso é um pouco mais difícil para o iniciante, vocês vão ver que é muito simples e o sistema, eu acredito que entre esses três é o que vai ter melhor performance. Vamos ver, começar vendo aqui qual o consumo dele pós-boot, tá? Então vou abrir aqui o Task Manager, o gerenciador aqui, e ele tá o menor aqui de uso de RAM entre os dois que eu testei, né? O Zorin e o Linux Lite. Ele está aqui em torno de 750 megas, o sistema pós-boot de memória, consumo de memória RAM. Agora vamos lá. Assim que eu inicio, eu já estou com a internet, ele vem aqui a sugestão de selecionar os pacotes e navegador de internet. Então vou clicar aqui na sugestão. Ele me traz aqui umas opções de programas, né, como Parolé para Media Player, uma sugestão de Firewall, e se eu quero habilitar os pacotes Snap ou Flatpak, né, Gnome Software, e aqui o Firefox, navegador, Conqueror, e o Gnome Web Epiphany, navegador do Gnome. Tá? Então ele me traz algumas opções aqui. Eu vou, antes de instalar isso daqui, eu vou fazer a instalação do sistema para depois sair instalando e configurando, porque eu estou rodando, seria como se eu estivesse rodando via pendrive, tá? Então, beleza. Posso desabilitar se eu não quero mais essa mensagem, vou fechar aqui e vou para o instalador aqui do
Peppermint. Então vamos abrir o instalador. É o Calamares, é praticamente o mesmo instalador que a gente viu no vídeo passado aí do Linux Mint. Então vamos seguir aqui. Escolher aqui o idioma, Português Brasil. Vamos avançar. São Paulo. Português Brasil. Próximo. Eu vou apagar o disco, usar o disco inteiro. Posso colocar uma swap aqui em arquivo. Eu acho que é essencial para computadores mais legados aqui. Vamos dar um próximo. Vamos colocar o nome aqui. Nome de usuário. Nome do computador. A senha. Dá um próximo. Ele vai me dar um resumo de tudo. Eu vou clicar em instalar. Tá? Quando eu coloquei ali swap em arquivo, o que vem a ser isso para você que é iniciante? Swap é conhecido como área de troca. Então, como que funciona a área de troca? Quando o computador ele está chegando numa certa porcentagem de utilização da memória RAM, e você está abrindo um monte de programa, para que o computador não venha a travar por falta de memória RAM, o Linux ele começa a utilizar uma área de troca. O Windows também tem, chamada swap. Essa área de troca ela vai pegando aquela memória RAM que está meio que em desuso ali na sua RAM, vai alocando nesse espaço, vai aceitando os novos programas, e conforme vai necessitando, se você abrir aquele programa lá que precisava daquela memória, ela vai buscando. Como o disco tem uma velocidade bem menor do que a memória RAM, quando seu computador começa a utilizar swap, o desempenho vai cair bastante. Você vai sentir ali uma perda de desempenho. Então, computadores mais antigos, é interessante sim que você tenha uma swap. Mas escolhe aquela opção swap em arquivo, que o resultado em desempenho vai ser a mesma coisa que você particionar para ter o seu espaço em swap. Então coloca ali swap em arquivo, ele vai criando ali uma swap de acordo ali com a sua necessidade e vai funcionar aí ok, tá? Mas o ideal fica a dica que você sempre invista mais memória RAM e também mesmo que você tenha esse hardware antigo, com 4 GB vai funcionar muito rápido aí o Peppermint, aliás com 2 GB já vai funcionar legal, mas eu recomendo que vocês invistam na medida do possível no SSD. Temos discos hoje SSD mais baratos aí, né? Mesmo que seja só para carregar o sistema e você tenha lá para não perder o HD dele, dessas máquinas mais legadas, você coloca para gravar os arquivos que você vai baixando, música, vídeo, etc e tal, e para o sistema você deixa o SSD, vale muito a pena. Então, vou fazer uma pausa enquanto ele instala. É isso aí, pessoal, concluiu agora. Eu vou desmarcar aqui reiniciar. Vou desligar e ligar novamente porque eu tenho que colocar a ordem de boot lá no VirtualBox. Eu volto quando eu reiniciar a máquina para iniciar aí pelo disco instalado, né? Muito bem, pessoal, reiniciei aqui, ele vem novamente com a tela inicial aqui do Peppermint. E aí nós vamos aqui na opção de sugestões e vamos instalar aqui um navegador de internet. Eu vou instalar o GNOME o Epiphany, que é o navegador do GNOME. Tem a opção de instalar o Firefox se quiser. Eu acho ele bem leve, né? E visualmente vai ficar bem bonito aqui. Eu acho que vai combinar com esse ambiente. Então, vamos instalar ele aqui. Colocar a senha ali que a gente colocou na administração e aguardar a instalação. Tá? Precisamos ter um navegador de internet. Ele não traz pra gente nada, então não tem navegador de internet aqui, não tem suíte de escritório, não tem player de música, tá? Basicamente o sistema é bem cru. O que, por um lado, é muito bom, né? Máquinas mais legadas, você não vai ter um monte de dependências, o sistema vai rodar fluido. Por outro lado, você fica um pouco dependente da internet pós-instalação. Agora eu vou instalar aqui o Parolé Media Player, para ter um player, né? Para rodar as coisas. Sugestões dele aqui são legais para computadores modestos aí. Se você quiser ter uma loja, ele instala a loja do GNOME. Eu não recomendo instalar a loja do GNOME, porque já que é uma máquina mais legada, eu recomendo que você pare um pouquinho para aprender um pouco mais sobre o sistema. O canal tem bastante dicas sobre linha de comando também. Essas máquinas mais legadas é interessante a gente fazer as coisas por linha de comando para evitar ficar instalando um monte de aplicativos, às vezes desnecessários. E beleza, então instalei aqui. Vou instalar o suporte a Flatpak. Aliás, pessoal, nesse vídeo nós vamos ter uma dica bolachinha.
E a dica bolachinha eu vou ensinar vocês a utilizar o Flatpak pela linha de comando, tá? Então não sai daí. Só que isso já não é nível básico, não é nível iniciante. Mas eu falo antes de começar a dica bolachinha, que é consequência desse vídeo aqui. Bom, beleza. Então ele dá o suporte aqui para Flatpak, mas calma lá. Eu não sei o que é Flatpak, eu não quero ficar digitando comando. Até aqui não digitamos comando nenhum, só clicou, né? Ele tem uma loja assim, não vou chamar bem de loja, ele tem um gestor de pacotes, que é esse cara aqui, ó. Você pode utilizar, vamos vir aqui, não tá aqui em sugestão, deixa eu ver aqui, sugestão, vamos abrir de novo sugestão. Fechar aqui, peraí. Tem aqui Peppermint Hub. Abre o Peppermint Hub e aí você vai vir nessa aqui, ó, em software, ferramentas para software, né? Software Tools. E o Peppermint, você pesquisando aqui, ó, Peppermint Hub seria um painel de controle, tá? E aí nesse painel de controle você tem configurações para rede, para impressora, um utilitário para ver o disco, utilização de disco, né? Então você pode ver utilização de particionamento de disco aí. Aqui utilitário para informação do sistema. Olha que interessante, ó. Kernel atual 6.1. Por quê? Porque o sistema ele tem essa atualização contínua. Então você vai ter softwares atuais, tá? Essa ferramenta aqui, Xdaily, ela é uma ferramenta que ela vai buscar atualizações. Ó, vamos dar um Y aqui. Buscar atualizações mais recentes aí do sistema, para você ter um sistema extremamente atualizado, ó. Então, ele vai buscar nos repositórios aí para trazer o que tem mais novo na questão de atualização de softwares, tá? E aí vamos rodar aí, vamos atualizar todo o sistema. Basicamente você vai ter que dar uns Y aí de vez em quando. Na verdade ele está indo automático aqui. Sei que eu precisava concordar, mas tá automático. Só o primeiro. Então vamos aguardar aqui. Muito bem, pessoal. Aqui no final, aqui na etapa, ele está pedindo para me dar umas confirmadas aqui com Y para fazer remoção de alguns pacotes desnecessários. Ícones, na verdade. E aí ele já instalou aqui. Né? A gente tem aí o nosso navegador e está tudo atualizadinho. O sistema fez toda a atualização. Então eu falei para vocês que o navegador combinava mais aqui. Era, na minha opinião, o navegador, o Gnome, fora que o Gnome Web, fora que ele ocupa pouco de recurso, né? Exige pouco de recurso. Então, se a gente pegar aqui o gerenciador de tarefas, vai ver que com ele aberto aqui, a gente chegou aqui a 1 GB, tá? 1 GB de memória, mesmo com algumas abas abertas aqui. Alguém colocou no vídeo anterior, no comentário, se você abrir 4 abas, já vai ficar tão pesado quanto o Windows. Isso não é verdade. Faça o teste aí com o Peppermint, você vai poder abrir várias abas aí e você vai ver que o que você ganha de desempenho e recurso no próprio sistema operacional vai refletir e você vai acabar utilizando essa memória aí que você estaria gastando no sistema operacional no navegador. Isso é uma coisa lógica, né? Então, beleza. Aqui ele tem algumas opções para como o Synaptic que eu falei que eu ia conversar com vocês. O Synaptic, ele não é bem uma loja, tá? Ele é um gerenciador de recursos, porque ele não é muito amigável. Mas você vai ter tudo que você precisar para instalar aqui. Basta você saber o que procurar para instalar. Então, por exemplo, uma distribuição para esse público. Outra coisa, pessoal. O objetivo disso daqui não é ser bonito, não, tá? Um sistema, apesar que o sistema tá bem bonitinho, tá fluido, legal. Mas o objetivo aqui é rodar nas máquinas antigas e dar um desempenho da vida para esses computadores. Mas vamos lá. Procurar aqui o LibreOffice, por exemplo. A gente tem uma suíte de escritório. Então eu vou colocar aqui LibreOffice. O que eu tenho que instalar aqui do LibreOffice? Eu tenho que instalar o LibreOffice. Tá? Botão do lado direito, marcar para instalação. Ele vai falar as dependências todas aqui. Vou dar sim para essas dependências. São os metapacotes, né? Então vamos colocar aqui LibreOffice.
ele vai instalar as dependências. Eu vou procurar aqui e instalar, ó, os dicionários. Então, eu vou procurar aqui. Espera aí, vamos lá. O LibreOffice L10M PTBR. Temos que instalar esse cara aí. Não achei. Achei o PT, português, pacote português. Vamos ver se tem um PTBR aqui. É, o PTBR não tem, então vai ter que ser esse cara aqui. Marcar para instalação. É, outro pacotinho que é interessante a gente instalar aqui também. É os dicionários aqui. Vamos ver aqui. Ó. Tradução aqui. Vamos instalar esse cara aqui. Bom, com esses pacotes já deve ficar em português. Vamos testar. Tá? O meta pacote, ele que instalou todos esses caras aí que ele colocou, né? Ainda não instalou, só estamos selecionando. Como eu disse, não é um gerenciador amigável, né? Nem eu acho que o objetivo dele é ser amigável. É, mas ele funciona. Você encontra os pacotes que você precisa. Esse é importante pra gente. Vamos clicar aqui aplicar. Então, olha, fala tudo que vai ser instalado aqui. 384 megas e tal. Vou aplicar. Muito bem, fiz uma pausa, né? Instalou. Fechar. Vamos fechar aqui. Né? Fechar aqui e vamos ver se ele instalou direitinho. Então vamos lá. Escritório, LibreOffice, Write, tá aí. E já tá em português, ó. Agora vamos ver quanto que tá de recurso, né? Opa, monitor não. Gerenciador de tarefas. Tá lá. Não chegou a 1 GB com o Office aberto. Então, você vai ter Write, né? Que é o Word. Você vai ter o Calc, que seria o seu Excel. E como vocês podem ver, foi simples aí. O botão do lado direito, ele traz alguns wallpapers, coisas simples, com... São detalhes que você pode configurar depois, né? Plano de fundo. Na verdade, ele não traz nenhum aqui. Eu falei que traz, mas eu acho que é só na versão quando roda via live. Depois você tem que baixar. Porque o objetivo dele é esse mesmo. É ser um sistema extremamente leve, tá? Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Falamos. Continue aí conosco, porque agora vai vir a dica do dia, que a gente chama de dica bolachinha. Todo vídeo agora ele vai ser dividido em 3 partes. Primeira, conteúdo principal, que é anunciado aqui no canal. Depois a gente vai falar sobre uma dica, aprender algo novo de Linux, principalmente conteúdo voltado para iniciante, mas no terminal, para vocês perderem o medo de terminal de comando Linux. E depois vamos responder uma pergunta do canal selecionado. Até o vídeo da dica. Só aguardar aí. Na verdade, até vai vir agora. É isso aí, pessoal. E vamos para a nossa dica de hoje, que é a nossa dica bolachinha enquanto a gente toma um café. Aliás, eu fui pegar o meu ali, acabei de tomar, e comemos uma bolachinha. Então, a dica de hoje, nós vamos falar sobre o Flatpak e aprender a utilizar ele de forma simples, tá? É um nível um pouco mais do que o básico de usuário, mas acompanhe aí que talvez você consiga se você é iniciante no Linux. E também você pode usar até no Linux ali no Peppermint que a gente estava falando agora, porque a gente instalou ali o suporte a FlatHub. Então, o primeiro passo a gente vai lá, a Flatpak, a gente vai no site de repositório flathub.org,
que é a janela, é onde a gente tem a loja de programas. E isso vai servir para qualquer distribuição. Nesse caso aqui, dessa dica, eu estou utilizando o Ubuntu 22.04 aqui numa máquina virtual. Mas você pode, em qualquer Linux que você tiver, tem dica aí para o FlatHub. No site lá do flathub.org, você vai clicar aqui em FlatHub, ou melhor, aqui ó, em Setup FlatHub, que ele vai ensinar você a instalar na sua distribuição. Então você vai escolher qual é a sua distribuição. No meu caso aqui, eu estou usando o Ubuntu, ele vai me dar as dicas aqui para a linha de comando. Então, ó, basicamente eu tenho que digitar esses comandos aqui, que a versão acima do 18.10 é só fazer isso daqui, sudo apt install flatpak, e depois, se eu quero instalar um gerenciador de software e tal, mas vamos lá, vamos copiar esse primeiro comando aqui, vamos abrir o terminal aqui, e vamos colar o comando, que é o sudo apt install flatpak. Vai pedir a senha. Opa, no meu caso eu tinha rodado algum comando aí que ele retornou um erro, mas não tem problema, que a gente não edita vídeo. Ele tá falando que, ó, pra gente resolver isso, a gente tem que rodar esse comando aqui. Vamos rodar então. Sudo dpkg configure -a. Porque provavelmente ele estava instalando algum pacote de atualização, corrompeu durante a instalação, então a gente não vai conseguir instalar mais nada com o apt enquanto não resolver isso. Então a gente roda esse comandinho aí, ele vai inclusive estar atualizando até o kernel, olha lá, gerando ali a configuração do kernel. Vamos deixar ele configurar aí essas atualizações, vai liberar para a gente usar o apt e a gente instala o Flatpak. E após esse vídeo, nós vamos escolher uma pergunta aqui do canal. Então agora, os vídeos aqui do professor, eles vão ter três partes, né? Três etapas. A matéria principal, que eu anuncio no canal. Dentro dela, depois, a gente vai ter uma dica como essa, aprender algo novo. Então, quem quiser pular direto para essa parte, né? Eu vou deixar marcado. E, por fim, a pergunta, que eu vou escolher uma pergunta aí dos comentários. Então, a partir de agora, falando nisso, pessoal, deixem os comentários, comece a comentar no vídeo, porque e coloca, eu quero que seja respondida esta minha pergunta. E eu vou escolhendo, vou filtrando para fazer as perguntas dos próximos vídeos e responder. E claro, também agradecimento a todos vocês, aí uma forma de cada vez mais nós estarmos mais próximos. Bom, olha lá, ele está fazendo uma série de configurações aqui. Bem provável que com você não aconteça isso, mas se acontecer, ficou a dica ali, né? Já é uma dica profissional aí, pessoal. É muito importante você ler os logs. O que é os logs? As saídas quando você digita um comando. Digitou um comando, tem a saída lá que ele está explicando exatamente o que fazer. Ele falou que a gente podia recorrer a esse comando aqui e é o comando que está resolvendo o problema. Então a gente ler uma saída de comando é muito importante, tá? Bom, demorou um pouquinho, tá terminando aqui de configurar. Foi. Agora vamos digitar o comando clear para limpar a tela aqui. E vamos colar lá o comando que a gente já pegou. Sudo apt install flatpak. Beleza. Agora ó, funcionou direitinho. Dá um sim. Vamos instalar o suporte a Flatpak no nosso Ubuntu. Então essa é a primeira parte. A segunda parte ele fala aqui, ó, se você quiser ter uma loja de software, ó, você pode instalar o suporte ao Flatpak na loja. Como a gente vai instalar os programas via linha de comando do Flatpak, né, que é a dica de hoje, a gente vai para essa opção aqui, ó, adicionar o repositório do FlatHub, que é essa loja aqui, esse repositório. Então vamos copiar isso aqui e vamos colar lá. Viu que facinho? Dois copiar e colar aí. Colocar a senha. Beleza. Ele fala que alguns programas podem só aparecer quando a gente reiniciar a área de trabalho, né? Ele fala, inclusive, para dar um restart. Então vamos fazer isso. Já vamos dar um restart aí.
tudo, reboot. Tudo foi pela linha de comando aqui. Dá um pause aqui. Beleza, pessoal? O sistema restartou aí, né? Vamos abrir lá o nosso terminal. E vamos abrir a loja. Vamos de novo lá na loja do FlatHub. Eu faço poucas tarefas com esse Ubuntu, não coloquei muita memória RAM na máquina virtual, por isso que ele está um pouco lentinho. Vamos lá. Tá inclusive, acho que abrindo já. Bom, nós podemos usar a loja do FlatHub aqui para encontrar os nossos programas, tá? Então, o site FlatHub por qual? Depois que nós instalamos, nós utilizamos essa mesma loja online para procurar as aplicações que nós queremos instalar. Lá no caso do Peppermint, que foi aqui o videozinho aí, essa parte do vídeo anterior, a gente instalou ali o suporte, né? Então, basicamente você vai vir aqui e vai escolher o programa que você quer e o resto é como eu vou mostrar aqui. Então, vamos escolher um programa aqui. Eu vou pegar aqui, por exemplo, vamos pegar um programa pequenininho aqui. Então, eu vou escolher um programa aqui, ó, esse Foliate, que é um leitor de e-books. Então, eu vou pegar esse carinha aqui, esse programa. Aí, aqui é a forma de instalar ele. Ele fala simplesmente para a gente copiar isso aqui. E para rodar, eu preciso rodar isso daqui. Mas normalmente as distribuições, como o Ubuntu, ele vai criar um ícone para a gente. Então a gente nem vai precisar rodar, executar esse comando para rodar a aplicação, tá? Então vou vir aqui e vou colar, ó. Flatpak install FlatHub, ó. Simples assim. Vou dar um Y aqui para instalar. Um Y para instalar. E aguardar fazer o download e a instalação. Muito bem, pessoal. Fiz uma pausa aqui. Ah lá, instalação concluída. Então, se a gente provavelmente já vai estar aqui. Ah lá, Foliate. Simples assim. Em qualquer distribuição de Linux, né? Você segue ali o tutorialzinho para instalar na sua distribuição. E depois você já tem a aplicação. Vou esperar carregar aqui. Eu tô com pouco de RAM aqui, então tá demorando um pouquinho. E aí você lê os livros. Aliás, é um bom aplicativo, tá? Fica a dica aí. Foliate para leitor de e-books aí. Faz um tempo que eu não utilizo ele, tô vendo que tem até agora uns catálogos, provavelmente online. Deve estar carregando aqui, ó. Carregando, ó. Ó que legal. Bem, depois eu vou dar uma olhada nele com calma. Bom, ainda seguindo a dica bolachinha, alguns comandos interessantes. Se a gente rodar o comando Flatpak, Flatpak remotes, a gente consegue ver quais são os repositórios online que estão configurados no nosso Flatpak. Nesse caso só tem o FlatHub, né? Caso você tenha algum outro Flatpak remoto, vai mostrar aí. O Fedora, se eu não me engano, ele vem com alguns Flatpaks diferentes, então provavelmente você vai ter mais alguma coisa além do FlatHub. Se você quiser usar só para aqui para buscar, por exemplo, eu posso rodar um Flatpak search para buscar, ó, Flatpak, o nome de um programa. Por exemplo, vamos ver o Teams, Microsoft Teams, que eu utilizo bastante. Ele vai procurar aonde? Lá no site do FlatHub. Então, se eu não quero entrar lá para pegar o comando para colocar aqui para instalar, que é bem facinho, né? Copiar e colar, eu já posso fazer tudo pela linha de comando. Então, vou tirando aí esse medo de vocês da linha de comando. Então, só aguardar um pouquinho que ele vai entrar lá no repositório e vai retornar aí com o que ele encontrar relacionado a Teams. Beleza, pessoal? Minha internet que tá bem lenta, então demorou um pouquinho. Ele encontrou um monte de coisa relacionada a Teams. Mas digamos que o que eu quero. O que eu quero é esse cara aqui, ó. Teams unooficial aqui, tá? E aí eu posso instalar diretamente por aqui.
Vamos rodar um Flatpak install Teams. Pessoal, eu fiz uma pausa aqui porque o Flatpak Search ele vai realmente lá mostrar, por exemplo, Teams. Só que eu percebi uma coisa. A coluna ela ficou muito grande, então eu não conseguia ver o nome aqui da aplicação que eu quero. A aplicação que eu quero, eu sei que é essa daqui, ó, com a descrição. Então aqui para rodar a primeira vez para ver a descrição, ótimo. Então eu quero instalar esse cara aqui, que é a versão não oficial do Microsoft Teams. Agora eu preciso do nome para instalar ele pela linha de comando. Então como que eu faço para pegar esse nome? Então eu fiz uma pausa para rodar o help aí para ver, porque eu não sabia de fato, tá? Aprendi agora. Então eu faço um Flatpak search, if columns, tá? Para definir a coluna, e eu quero ver só a saída da coluna aplicação. E aí eu procuro por Teams. Então como eu vou procurar a coluna da aplicação, ele vai me trazer aqui aquela coluna da aplicação que eu sei lá. Agora o nome completo aqui, ó. Que aí eu vou copiar esse cara aqui, ó, né? Que eu já tinha visto lá em cima, que era esse tal de Ismael Martins, que é o que eu precisava, né? Quando eu rodei o Flatpak Search Teams, ele já mostrou ali para mim, né? Que era o que eu queria, que era esse tal aqui de Martins, tá vendo? Então eu já sei que é esse daí. Então agora eu instalo. Como? Flatpak, install, colo, opa, colo lá. Ai, já não é isso daqui, pera aí. Vamos pesquisar de novo aqui. O ID tem que colar completinha. Então vamos lá. É tudo isso daqui, ó. Com copiar. Vamos lá. Flatpak install. E aí eu colo lá. Tá? É mais fácil ir lá no site copiar às vezes, mas se você estiver trabalhando com linha de comando apenas, não vai ter como você fazer isso, né? Então, por aqui vai resolver, né? E aí, agora é só esperar a instalação. E lá, na verdade, o que vai estar mostrando lá é exatamente esse comando aqui para você, ó. Você copiar e colar, né? Então a gente aprendeu a pesquisar lá, sem precisar ir lá no site, e a instalar, beleza? Maravilha, pessoal. Ah lá, instalou. É a mesma coisa, já vai estar instalado aí normal o Teams for Linux aí. Beleza? Então é isso daí, a dica de hoje. Ah, se você quiser ver quais pacotes Flatpak você tem instalados, você pode rodar Flatpak List. Ele vai mostrar os Flatpaks que está instalado. No caso aqui eu tenho o Teams, o Foliate, e quando você instala alguns, ele instala algumas dependências. Então aqui tem coisa do próprio Ubuntu aqui. Para você remover, por exemplo, quero remover o Foliate ali. Aí só você rodar Flatpak, remove, e esse nome aqui é a ID do aplicativo, né? Pega esse nome. Até funciona o nome se eu colocar ali Foliate. Bem provável que ele vai funcionar, mas às vezes você pode ter dois programas, porque o Flatpak permite você instalar até de versão diferente ou com nome meio parecido. Olha lá, instalação concluída. Então fizemos todas as operações via Flatpak. Vai lembrar que essa dica aqui, ela não era para iniciante, tá? Se você é iniciante e achou difícil, você não precisa fazer isso porque tem as lojas, você faz tudo gráfico com um clique. Então antes do pessoal que é do comentário aí do Windows falar, tu tem que digitar um monte de comando no Linux. Calma, pessoal. No Linux também dá para fazer tudo isso lá com a janela gráfica. Isso daqui é para quem já querendo se profissionalizar. Eu vou trazendo essas dicas para vocês, porque quando a gente trabalha com servidor Linux, é só linha de comando. Então lá não tem gráfico mesmo. E aí você precisa saber e você acabou de aprender. Beleza? Então agora a continuação desse vídeo, a próxima etapa é responder uma pergunta do canal. É isso aí, pessoal. Para finalizar o vídeo, responder uma pergunta do canal. E a pergunta escolhida foi há 4 horas. Então, vamos responder essa daqui. Alguém me ajuda? As provas podem ser feitas em casa no idioma português? Ele está falando sobre as aulas que eu tenho aqui no canal, exclusiva para quem é membro do canal. Aliás, pessoal, vem ser membro aí do professor. Você paga apenas R$ 5 por mês. Se inscreve aí que você tem aulas exclusivas, conteúdo exclusivo. Olha aí quanto de conteúdo membros tem. No canal tem algumas playlists só para membros. E ele está fazendo sobre o curso Red Hat RHCSA,
que é a certificação Red Hat. E vamos ver o que a certificação fala sobre isso. Vamos pegar primeiro e entender um pouquinho sobre a certificação. Red Hat, tá? A certificação se chama RHCSA, inclusive eu tenho essa certificação. Essa certificação, ela é uma certificação que qualifica você como administrador de sistemas Red Hat, de servidores. Após essa, você pode fazer a RHCSE, que é para você ser engineer, ser engenheiro Red Hat, tá? Essa certificação você precisa ter conhecimento em softwares, o gerenciamento de arquivos, diretório e linha de comando, tá? Aí ficou a dica aí, você vai aprendendo linha de comando. Criar pequenos shells scripts, operar sistemas em execução, identificar processos, configurar armazenamento de disco, implementar, configurar e manter sistemas, gerenciamento de usuário, gerenciamento de segurança, SE Linux, Firewall básico, tá? Realizar o gerenciamento básico de containers. Então, o público-alvo são administradores com experiência em Linux, alunos que tenham feito treinamentos que a Red Hat oferece. Eu, no caso, fui direto, não fiz treinamento com eles. Administração de sistemas e experiência em Linux. Aí ele fala um pouquinho sobre os pré-requisitos, que ela é um pré-requisito para RHCE, né? Para você ser um engenheiro Linux. O exame, pessoal, o exame ele não é pergunta, a prova não é prova, não é múltipla escolha como a LPI. A Red Hat é diferente, você é tudo hands-on, ou seja, você vai fazendo tarefas. Então ela é um pouco mais complicada. E respondendo o que ele perguntou se a prova era em português. Você vai respondendo sim, em português, mas ela já tem agora legal, você pode fazer online, tá? Então entra no site da Red Hat, vai aqui no Como Posso Te Ajudar, conversa com o pessoal que eles vão te informar e aí você já tem a opção de fazer a prova online. Essa prova pode fazer online, ao vivo, tá? Tem uma série de regras que eles vão te explicar direitinho, mas como se diz, red zone, né? Ali você não é prova múltipla escolha como a LPI. Então é um pouquinho mais difícil, mas nada é impossível. E aqui no nosso canal nós temos aí vídeos de preparatório para certificação Red Hat RHCSA para membros. E agora eu estou gravando os vídeos para quem quer fazer a prova Linux Essential da LPI, além de ter o conteúdo aberto aí da certificação LPI 101. Então, conteúdo para profissional de Linux não falta aqui. Legal? Desejo de coração que você se certifique, meu amigo. Valeu pelo comentário. Deixem comentário de vocês que eu vou responder nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem com Deus. Não esqueçam de curtir e compartilhar. E falem aí o que vocês acharam da camisa do professor.